trabalhar com a aba Security, né? E para a gente poder trabalhar com Security, a gente tem algumas opções aqui, né? Uma delas é em Security. Eu tenho sem Security nenhuma, né? Ou seja, aberto, qualquer pessoa pode acessar o sistema, né? A gente tem o hard-coded, né? O hard-coded eu uso só um usuário e senha, né? A única coisa que ele faz é bloquear o acesso, então só as pessoas que tiverem esse usuário e senha, mas teria que ser um usuário e senha comum para cada usuário, né? Desculpa, nesse caso teria que ser o mesmo usuário e senha para todos os usuários. E eu posso ter um banco de dados, né? E a partir daqui, do banco de dados, eu tenho a possibilidade de ter o acesso para cada pessoa, né? Então, eu posso restringir e com cada usuário tendo seu acesso separado, eu posso restringir o acesso de cada usuário. Então eu posso criar uma tabela de níveis de usuário. Eu digo quais os que têm acesso a tais páginas, quais não têm, quais têm acesso à edição, a visualizar alguns conteúdos específicos, né? A gente tem a possibilidade dos usuários só terem acesso às informações que ele registra, e eu posso ter usuários master que têm acesso às informações de todos. Então esse daqui é o formato que a gente utiliza aí na maior parte dos trabalhos. E a gente tem a possibilidade de utilizar formatos de login aí baseado em outras fontes de autenticação, tá? Nesse caso em particular, a gente só vai utilizar aqui. A gente, até o presente momento, estava utilizando sem login, tá? Eu vou mostrar aqui o formato que é o hard-coded, né? O hard-coded eu só vou colocar um usuário e uma senha, né? Então eu vou colocar o usuário teste e a senha teste, né? E eu faço o build da minha aplicação. Aí o que acontece aqui é que eu já preciso fazer um login, tá? Ele já não permite mais que eu acesse o sistema. Aqui, ó, controle de... Ele está em inglês, lembra? A gente fez isso na última aula, né? Que ter em duas linguagens, então vou colocar aqui em português, né? Aí o login é teste, senha teste e vou entrar. Pronto. Aqui, ó, ele já se comporta como se eu já tenho funções aqui, ó, de login, logout, né? Então ele já passa a ter um bloqueio, né? A gente não pode mais definir. A pessoa precisa estar logada para poder entrar. Existe uma possibilidade dentro do PHP Runner que é a possibilidade de você ter algumas páginas, entendeu? Que a pessoa pode entrar como usuário, né? Então existe dentro de security uma configuração onde a pessoa pode entrar como usuário. Deixa eu só dar uma passada aqui então nas possibilidades, né? Aqui as aparências de login, eu posso ter uma página separada, eu posso ter um pop-up comum, né? Ou embedded, porque nesse caso aqui o login fica dentro do sistema. Eu particularmente gosto dessa página separada, né? E o display captcha, aonde eu posso aplicar um captcha e aí eu evito até de uma tentativa aí
de alguém utilizar um robô, alguma coisa desse tipo, para poder ficar fazendo tentativas de login dentro do meu sistema. Vale lembrar que o PHP Runner ele tem aí todo um nível de segurança, né? Então, por exemplo, eu tenho um bloqueio para logins errados. Eu posso definir que a cada 3 logins errados ele tem que esperar 5 minutos, né? E aí, num formato desses aí, eu consigo inibir qualquer tipo de tentativa de brute force. Porque o brute force, a capacidade dele de invasão é justamente baseada na quantidade de logins que ele consegue fazer por segundo, né? Para ele tentando logins diferentes, né? Então, se eu coloco para cada vez 3 vezes que ele erra, ele espera 5 minutos, isso aumenta a quantidade de tentativas que ele tem que fazer, o tempo que ele faria, às vezes, uma quebra aí em 24, 48, 2 semanas, né? Isso pode virar meses ou anos por causa desse bloqueio. Então, tem essa característica aí que ajuda bastante, né? Então eu tenho aqui, ó, a aparência do login, né? Eu tenho a possibilidade aqui de criar uma auditoria para a utilização, né, desses campos. Então eu posso criar várias tabelas aqui, várias situações onde eu sei quando a pessoa fez o login, quando ela fez o logout, né? Eu tenho a possibilidade de bloquear o usuário. No caso de um hard-coded, a gente não tem grandes benefícios com isso, né? Mas quando a gente está trabalhando com uma tabela de usuários, então cada usuário tem o seu login específico, sua senha, eu tenho a possibilidade de fazer auditoria e aí sim saber quem que foi que removeu aquele registro, quem alterou aquele registro, qual era o registro anterior, né? E aí garante que a gente consiga efetivamente auditar o sistema, né? Quando um usuário está fazendo uma alteração dentro de um registro específico, ele bloqueia aquele registro para que outros usuários façam alterações. E ele informa que aquele registro está em edição. E assim a gente evita também um problema aí dentro do banco de dados, né? Um problema de inconsistência. Às vezes dois usuários vão tentar alterar o mesmo registro, então um altera, o outro altera, e aí as pessoas não percebem que o dado que ela pôs ali, entendeu, não foi persistido, ou assim que foi persistido foi alterado. Então, existem alguns recursos aqui que podem facilitar bastante, né? Então, eu posso fazer uma tabela de logs para banco de dados, uma tabela de logs para um arquivo, né? E registrar essas atividades dentro do banco. Então, por exemplo, assim, eu quero as modificações, né? Então, eu vou criar uma tabela de log aqui que vai ser no banco de dados, né? E aí eu quero que dentro de pessoas ele todos os registros, todas as modificações, e eu quero que ele guarde os valores que foram modificados. Porque se tiver alguma fraude, em algum momento uma pessoa entrar e alterar um valor com o objetivo de ter uma vantagem ou oferecer uma vantagem para uma outra pessoa, eu tenho a possibilidade de comparar aqui, né? Eu vou pegar o valor que essa pessoa colocou e o valor anterior, e eu tenho uma ideia, e eu posso até voltar para o valor anterior, porque eu sei qual era o valor, né? Então essas tabelas de log aqui, elas são muito importantes para garantir a credibilidade do trabalho do banco de dados, né? Elas podem ser acessadas pelo administrador, elas podem ser incluídas dentro do sistema ou não, entendeu? Só o administrador do banco de dados que tem acesso a elas, a gente que define, né? E aqui, ó,
eu tenho a possibilidade de fazer o lock, né? Então, esse aqui é aquela situação onde a pessoa está fazendo uma edição, então ele vai bloquear aquele registro. E aí eu vou também logar isso daqui, fazer um log dessa situação, tá? Vou salvar tudo isso, né? É bem interessante. Eu tenho a possibilidade de fazer a encriptação também, né? A encriptação dos dados, ela é uma situação bem interessante. Por quê? Porque eu garanto que só quem tem acesso ao sistema tem acesso às informações. Se existir a encriptação e eu pego as informações sensíveis e coloco encriptadas como nome, CPF, RG, né, que são informações, número de cartão, número de uma conta corrente, né, uma senha. Quando a gente tem essas informações encriptadas, mesmo que se a pessoa não tiver acesso ao sistema, ela não tem acesso às informações. Ela pode roubar o banco de dados, ela pode obter esse banco de dados de uma forma incorreta, né? Mas na hora que ela abrir esse banco de dados em um outro lugar, ela não vai ter acesso aos registros. Eles são dados que estão encriptados. Então isso é bem legal também. Vale lembrar que essa é uma opção que está apenas disponível para a versão Enterprise. Ó. Esse é o PHP Runner Enterprise 10.7, tá? Então, em outras versões, na versão standard do PHP Runner, nas versões inferiores, ele não tem isso disponível. Mas não quer dizer que você não possa fazer. Essa é uma possibilidade que você pode ter, entendeu? Com um recurso. Você pode criar um conjunto de funções de encriptação e desencriptação e você coloca dentro do seu sistema. Isso é possível também, tá? É que a versão 10.7, 10.7 não, desculpa, a Enterprise, ela já traz isso já dentro. E aqui, a dúvida que nós tivemos aí há uns dias atrás, né? Do controle de sessão. Uma vez que eu tenho usuário e senha, eu tenho o controle de sessão. Então, eu posso marcar que a sessão nunca vai expirar, né? Ou que ela expira após 15 minutos de inatividade. Isso é bem legal, porque a pessoa está trabalhando. Se ela largar o computador dela ali e for tomar um café e daqui 15 minutos ela não mexeu no computador, ela não fez nenhuma, não atualizou uma tela, não, automaticamente ele vai bloquear a sessão, né? E isso ajuda bastante, porque também num acesso indevido, na hora que a pessoa entrar e ela tentar fazer uma alteração, ela vai ter um problema, porque o sistema vai estar bloqueado, ela vai ter que fazer o login de novo. Então isso é bem interessante. E aqui, ó, um aviso de quando a sessão é sobre o fim da sessão. Então, aqui, quando eu marco, ele vai emitir esse aviso e desmarcado não. Aqui eu coloco as chaves, né? Tanto a de sessão, né? A chave de sessão, então eu tenho o nome da sessão. E eu tenho aqui uma chave, né, de segurança. Essa chave de segurança permite que eu, em um outro projeto, tenha a mesma chave e ele permite alguns compartilhamentos de logon de um projeto para o outro. Não é uma coisa comum de acontecer, mas é uma possibilidade aqui, né? Bom, isso daqui então é o básico, né? Então no hard-coded eu tenho esse acesso. Eu vou depois fazer um outro vídeo, né? Onde a gente vai entrar em database, né? Aí a gente vai fazer um login com database. Nós vamos
Eu vou mostrar a tabela que a gente está trabalhando, quais são as possibilidades, quais são as informações mínimas que eu tenho que ter numa tabela dessas para poder fazer esse controle, como ele cria as sessões, depois a gente vai ter o controle de usuário, né, e como cada usuário, como eu posso definir o que cada usuário faz. Eu posso ter grupos de usuários e definir esses grupos. Então, assim, a quantidade de recursos disponíveis para gerenciar essa possibilidade, essa questão de controle de acesso é bem interessante também. Isso vai, num próximo vídeo, a gente vai estar abordando todos esses detalhes.